Então, pessoal, agora a gente vai começar a parte do estudo das ondas, tá? É a física 4D. Vamos começar na aula 7. E vou começar com o nosso PowerPoint. Vai ser bem teórico, tá? E depois eu mando o PowerPoint para vocês. Esse PowerPoint é um pouco mais completo do que nós temos aqui, na verdade. Nosso conteúdo de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a parte de ondulatória, então. O que é uma onda, pessoal? Uma onda é uma perturbação, tá? Que ela transporta energia e quantidade de movimento. Essa onda, ela não transporta matéria. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a onda que a gente vai estudar em ondulatória é tipo, a gente pode comparar com uma onda de piscina, mas não aquela que a gente joga para frente, sabe? Aquela onda que a gente faz aquele movimento para jogar a água para a borda. É aquela onda que é só para cima e para baixo e ela vai se locomovendo até a borda, em que a boia, por exemplo, iria só subir e descer, tá? É esse tipo de onda. Não a onda que o surfista pega. A onda que o surfista pega é um tipo de onda também, da ondulatória, mas ela é um pouco mais complexa, ela é uma onda que envolve mais coisas. Ela faz um certo transportezinho de matéria, mas mais que ela transporta é energia, tá? Então, uma onda, ela vai transportar energia, ela não faz transporte de matéria, tá, pessoal? Ela não carrega coisas com ela, tá? Esse tipo de pergunta, se uma onda transporta a matéria, é as perguntas mais tradicionais e mais normais e comuns que aparecem. Então, exemplos de ondas, ó, pessoal, o som, as ondas do mar, tá? Como eu já expliquei para vocês, elas transportam energia, mas elas também fazem um pequeno transporte de matéria, principalmente quando elas estão quebrando na beira da praia, tá? A luz é um exemplo de onda. A luz é dual, tá? Ela tem matéria e onda. O micro-ondas, as micro-ondas, tá? Não é só aquele aparelho que vocês conhecem como micro-ondas, mas as micro-ondas, as ondas de rádio, o celular, né? As ondas do celular, as ondas de TV, tem a Wi-Fi, tá? Muitos de vocês, quem sabe, estão vendo a aula por ondas, tá? Então, as ondas são muito no nosso dia a dia. Vocês estão me escutando através de ondas, tá? A gente classifica as ondas de algumas formas. A gente classifica elas quanto à natureza da onda. Quanto à natureza da onda, a gente tem as ondas mecânicas e eletromagnéticas. Elas são bem diferentes. As ondas mecânicas, elas são através de perturbação na matéria, ou seja, uma partícula agita a outra partícula, que agita a outra partícula, e assim elas vão através da agitação das partículas, das moléculas. Tá? São as ondas mecânicas. Essas ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Elas precisam ter partículas, elas precisam ir fazendo essa vibração de moléculas, tá? Um exemplo de ondas mecânicas, por exemplo, as ondas do som. O som precisa ter as partículas do ar, ou as partículas da água, ou as partículas do sólido para se propagar. O som sai da nossa boca e ele vai vibrando o ar. Ele vai vibrando. Ele faz compressão e rarefação, compressão e rarefação. Ele vai fazendo essa vibração no ar. Alguém aí já gritou embaixo d'água, já tentou conversar embaixo d'água com um amiguinho? Normalmente sim, né? A gente faz isso sim. E dá até para escutar, né? Só que o barulho, o som da gente é bem diferente. Por que ele é diferente? Ele é diferente porque embaixo d'água a velocidade do som é muito maior, tá? Porque as partículas
dentro do líquido estão mais próximas do que no ar. E, pessoal, nos sólidos, a velocidade do som é muito maior ainda. Tá? As ondas mecânicas têm velocidade alterada nos sólidos. Nos gases, a velocidade é menor, nos líquidos aumenta e nos sólidos aumenta mais ainda. Por exemplo, outro exemplo de onda mecânica, a onda numa corda. A onda numa corda, ela precisa dessa corda, que é algo mecânico, né? Para acontecer. Se não tiver as partículas da corda, essa onda mecânica não acontece. Uma onda num líquido, né? A onda no líquido, ela precisa do líquido para acontecer, senão não temos ondas. Então, detalhe, a onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. O que é meio material? Sólido, líquido ou gasoso. Isso significa que uma onda mecânica não se propaga no vácuo, tá? O vácuo é o que nós temos no universo, tá? Fora da atmosfera terrestre. Então, pessoal, onda mecânica, um exemplo clássico é o som. Ó, o som funciona mais ou menos dessa forma aqui, ó. Isso aqui é um cone de alto-falante e emitindo som. O cone vai vibrando, né? Conforme ele vibra, ele vai formando as compressões do ar e as rarefações do ar. Vai fazendo assim, tipo uma sanfona no ar, tá? E o ar vai indo e vai voltando. O ar vai indo e vai voltando. E essa compressão é que forma o som. O som vai se propagando no ar. Então, o som precisa de um meio material. E no espaço não tem som, não tem ar, não tem moléculas, não tem partículas para o som se propagar. Então, pessoal, Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, né? Essas coisas assim, que a gente escuta os tirinhos das naves, aquele barulho quando a nave atinge a velocidade da luz, né? Aquelas coisas todas não existem. Porque no espaço não tem som, tá? No espaço não tem som. Então, isso é impossível. É possível conversar um astronauta com o outro ou dentro de uma nave, sim, porque lá é feito todo um processo de oxigenação. Ou dentro de um, de um uniforme, né, de astronauta, onde eles conversam por ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, que é a segunda classificação quanto à natureza. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam através da variação nos campos elétricos e campos magnéticos que são formados, tá? Então, a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar. Ela vai se propagar através da variação que tem no campo elétrico e no campo magnético. Ela vai fazendo essa virada aqui, ó. O campo vermelho é o campo elétrico e o azul é o campo magnético. Então, ela vai se propagando através dessa virada entre esses dois campos, tá? Dessa forma aqui, ó. Exemplo de onda eletromagnética: ondas de rádio, micro-ondas, ondas de TV. A luz é o exemplo mais clássico de onda eletromagnética, tá? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo e em meios materiais também. Elas se propagam no sólido, no líquido e no gasoso, tá? Então, algumas ondas eletromagnéticas não se propagam no sólido, tá? Elas têm dificuldade de atravessar certas camadas de sólido. Por isso que aqui está colocado em alguns meios. Tá? Elas vão depender do comprimento de onda delas. Então, aqui é um exemplo de como se propaga uma onda eletromagnética através da variação do campo magnético e do campo elétrico que surge através dela. Aqui tem um exemplo do espectro eletromagnético, que é uma tabela que a gente faz que compara o comprimento de onda em metros e a frequência, que são as duas grandezas que
regem as ondas, tá? Frequência e comprimento de onda. A gente vai conversar mais a respeito dessas duas grandezas. Eu quero que vocês percebam aqui que conforme aqui o comprimento de onda vai diminuindo, ó, aqui nós temos o desenho da onda. Comprimento de onda é o que vai de um pico aqui até o outro pico. Então eu quero que vocês percebam que, olha só, o comprimento de onda aqui vai diminuindo, a frequência da onda vai aumentando, tá? Então eu quero que vocês percebam isso. Aqui eu tenho o desenho muito parecido com o da apostila de vocês. É um comparativo do espectro eletromagnético com o que penetra na atmosfera terrestre, o comprimento de onda, um comparativo com o que tamanho teria isso, né? Que tamanho esse comprimento de onda tem aproximadamente, comparando, né, com prédios, com humanos, com abelhas, alfinetes, protozoários, moléculas, átomos, núcleo de átomos, para ver como os raios gama e os raios X são pequenos. Os raios X e os raios gama, eles atravessam paredes, eles atravessam pele, eles atravessam o corpo humano, tá? E a frequência deles é bem alta. Então eles causam modificações onde eles atingem. A temperatura, então, em Kelvin, né, dada por esses raios aqui eletromagnéticos. Aqui é outro exemplo de espectro eletromagnético, com tamanho de comprimento de onda, e aqui nós temos com frequência em Hertz, tá? Só por curiosidade. Depois eu mando para vocês o PowerPoint, vocês podem olhar com mais calma em casa. Outra forma que a gente classifica as ondas é quanto à liberdade de propagação. Por que dimensões ela pode se propagar? Ela pode se propagar unidimensional, que é numa direção só. O exemplo, a corda, né, ela vai se propagar só horizontal ou vertical, uma direção só. Bidimensionais são as que propagam-se em duas dimensões, ou seja, no plano. Ou tridimensionais são as que se propagam no espaço, são em três dimensões, por exemplo, a luz e o som. Elas têm uma propagação dimensional, tridimensional, tá? Isso é quanto à liberdade de propagação. Quanto à direção da vibração, que existem duas coisas. Propagação é para onde a onda está indo. E vibração é para onde ela está fazendo a vibração dela. Propagação é para onde a energia está sendo mandada. E vibração é para onde ela está chacoalhando, vamos dizer assim. Nós podemos ter as ondas transversais, tá? Que, se vocês verem aqui, né, as duas é o mesmo exemplo de onda, tá? A vibração é essa bolinha vermelha. É para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Então, a vibração aqui é na vertical. Mas se vocês perceberem, a onda está se deslocando para a direita. Então, a energia está indo para a direita. Então, as transversais, ó, a vibração é horizontal e a propagação, a vibração é vertical e a propagação é horizontal. Elas são perpendiculares entre si. Toda onda transversal, ela é vibração e propagação são perpendiculares, tá? Exemplo, a onda numa corda. A luz também é uma onda transversal. Se vocês lembrarem lá daquele campo elétrico e magnético, eles iam sempre um para cima, um para baixo, para cima, um para baixo, e iam se propagando para frente. Então a luz é transversal. A outra forma de vibração são as longitudinais. As longitudinais, a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Ó. Por exemplo, a onda numa mola. Ou aqui, essa figura aqui de baixo, isso aqui é um diapasão. Tá? Ele é usado para a gente afinar instrumentos musicais. Tá? Então, aqui nada mais é do que uma onda sonora.
Ó, compressão e rarefação do som. Ele está vibrando e propagando exatamente na mesma direção. Então, são as ondas longitudinais, tá? Então, aqui nós temos todas as classificações das ondas. Isso é bom vocês depois lerem de novo na apostila de vocês ali e também darem mais uma olhadinha no meu PowerPoint. Bom, as ondas mistas, então, é uma mistura de tudo, né? É essa miscelânea aqui completa, tá? Bom, ondas periódicas, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. As ondas periódicas são ondas que se propagam sempre da mesma forma, obedecendo um período de propagação. Nessas ondas temos elementos que são importantíssimos. Nós temos o pico mais alto, todos os picos mais altos, isso inclui esse aqui, né? Inclui esse aqui também, que são os picos mais altos, se chamam de crista. A parte de baixo, que é essa aqui, ou essa aqui, se chama de vale. A distância entre uma crista e outra crista, ou um vale e outro vale, ou de qualquer ponto, deixa eu pegar aqui, ou de qualquer ponto a outro ponto, em linha reta. Fazer uma linha reta aqui tá complicado. Já que eu botei minha caneta. Eu acho que eu perdi minha caneta. Bom, de outro ponto até outro ponto, aqui vai mais para cá, tá? Vem até aqui. De um ponto até outro ponto, até que ele complete um período, é um comprimento de onda, tá? O que nós temos? Comprimento de onda, o símbolo é essa letra grega que se chama de lambda. Nós também temos a amplitude. A amplitude é quanto essa onda subiu a partir desse ponto do meio ou quanto ela desceu aqui. Também aqui, ó, também é um comprimento, é uma amplitude, tá? Então, pessoal, essas são características da onda que é importante. A gente calcula a velocidade de propagação da onda através do período e da frequência e do comprimento de onda. Período é o tempo que ela leva para fazer uma oscilação. Eu vou passar melhor com vocês na próxima aula. Ou essa mais utilizada é essa segunda fórmula aqui, que é o Vem-Lambert-Ferida, que a gente usa assim, que é a velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Eu vou falar mais com vocês sobre frequência e período na próxima aula, tá? Eu vou mandar para vocês no grupo esse PowerPoint, o PDF da aula anterior, e eu quero que vocês deem uma lida na aula 7, 4D, e tentem já, porque ela é bem teórica, tá? E tentem resolver as atividades da apostila para na próxima aula a gente ir direto para os exemplos, tá? E para a gente ir direto para os exemplos e para a gente poder direto para os exercícios, para a gente poder corrigir eles, ver as dúvidas de vocês, partir das dúvidas e já partir para a aula 8, tá? Que é bem teórico, é só vocês darem mais uma fixada nesses conceitos e os exercícios são bem tranquilos. Ok, pessoal? Então, por hoje nossa aula era isso. Uma boa semana para vocês. E o pessoal da segunda chamada fica ligado do primeiro bimestre e da P2, tá? Ela está disponível para vocês. A P2 do segundo bimestre é até amanhã e a segunda chamada referente às provas que vocês perderam no primeiro bimestre é até quinta-feira. Então fiquem bem ligados para não perderem. Tá bom, pessoal? Diga. Não, não é recuperação, é só a prova, quem perdeu prova. Nós estamos fazendo a segunda chamada. É a segunda chamada da P2 do segundo bimestre e é a segunda chamada para quem perdeu provas no primeiro bimestre.
Recuperação vai ser semana que vem. E é só para quem ficou abaixo da média, porque vai ser muita prova e vai ser muito rápido. Vai ser só 2 dias para vocês fazerem a prova e vai ser só para quem ficou abaixo da média, tá? É a orientação que a gente teve, tá ok? Qualquer coisa vocês conversem com a Jaque, tá? Mas a princípio foram essas orientações, porque vai ser muita prova, vai ser tudo semana que vem, vai ser a recuperação do primeiro e do segundo bimestre, e vão ser todas com 2 dias para entrega. Então vai ser bastante coisa, tá? Então aconselho que vocês fiquem bem ligados nos prazos das provas, quem está precisando da recuperação realmente, né? Fica bem ligado, porque vai ser muito rápido, assim. A prova provavelmente é liberada no dia da aula e é 2 dias, né? E não tem segunda chance. Então, atentem-se. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês. Tchauzinho. Cuidem-se, fiquem bem. Tá bom? Tchau, gente. Qualquer coisa me chamem, tá? Enquanto forem fazendo as atividades, tá? Podem me chamar ali no WhatsApp, tô lá, tá? Beijo para vocês. Ótima semana.